do Senhor. Quero ler o texto que está no meu coração para conciliar o tema tão bem sugestivo para este tempo, que está no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 7, versículos de 24 ao 28. Testemunho de um caráter vinda dos lábios do próprio Jesus, que diz: e os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. Melhor dizendo, versículo 24: e tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saíste a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com preciosas vestiduras e em delícias estão nos passos reais. Mas que saíste a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que enviei o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que, entre os nascidos de mulher, não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior que ele. Amém? Quando nós lemos o texto, me permita contextualizar a história para que entendamos a conclusão e a nossa responsabilidade diante da história. Se nós analisarmos o período intestamentário, aconteceram muitas coisas importantes. Entre elas, a Palestina foi governada por muitas potências estrangeiras, entre elas os persas, os gregos e os romanos. Antes do período intestamentário, poucos anos, os irmãos hão de convir que por volta dos anos 586, salvo engano, os babilônicos tiraram a liberdade dos judeus, voltaram a ser escravos e perderam o direito de adoração. Porém, por volta dos anos 460, arredondando, vem o contexto dos persas. Os persas é o período de Neemias. Então os persas trouxeram a liberdade de adoração, tendo em vista que agora os judeus são liderados pelos inspiradores, sacerdotes inspiradores. Então, a partir deste contexto, diz a Bíblia que é quando Neemias vem para Suzã, ou de Suzã para Jerusalém. Se nós analisarmos o texto bíblico, a restauração de Neemias, ela é física, tendo em vista que os inimigos estavam do lado de fora, a crise estava do lado de fora. Então observem que para a restauração de Neemias precisou coragem, precisou pedras calcárias, colher de pedreiros e espadas. Quando chegamos no capítulo 7 de Neemias, Neemias termina a obra. Ele conserta o muro, ele coloca guardiões, coloca levitas e vai preparar para a restauração principal. Capítulo 8, observem que no capítulo 7, desde o primeiro, não há arrependimento. Aprazível e admirável o esforço de Neemias como governador com os judeus, não provocou arrependimento. Porém, terminando ele no capítulo 7, vem o capítulo 8. E no capítulo 8 vem Esdra, o inspirador, o sacerdote. Então Esdra agora, junto ou em frente à porta das águas, na praça que ali estava, diz o texto do capítulo 8, que ele convoca
todos os judeus, desde homem, mulheres, criança, capazes de entender o ensino da palavra, e monta um estábulo de madeira e um púlpito de madeira. Em síntese, como eu estou aqui, diz o capítulo 8, que ele pega 7 sacerdotes, coloca na sua esquerda, e 6 na sua esquerda, e 7 sacerdotes na sua direita. Então, todo o povo reunido, ele pega a palavra de Deus, a lei, e no raiar do sol, ele começa a ler. Enquanto ele lia, os escribas explicavam ao povo, e o povo ia entendendo. O que eu acho lindo é que agora o capítulo 8 diz que do nascer do sol até ao meio-dia, ninguém se movia do lugar, não saía descendo, não saía correndo, todos observando e ouvindo a palavra de Deus. Quando ele termina de ler, o impacto da palavra foi tão grande que diz a Bíblia que o povo começa a chorar. Enquanto a palavra era lida, o povo começa a colocar a cara no chão e as lágrimas começam a rolar. Então, quando as lágrimas rolam, o povo tem um rosto de tristeza. Então ele chama do altar e todos os obreiros e diz: entrem no meio do povo e digam que não é dia de choro, não é dia de tristeza, é dia de consagração, de restauração a Deus. No capítulo 9, o impacto do capítulo 8, pastor Josival, diz a Bíblia que o povo já estava moído pela palavra, e agora eles vão gritando com jejum, com areia na cabeça, arrependendo e confessando os seus pecados, e Deus restaurando o seu povo. Observem que a liberdade de adoração era notória no tempo dos persas. Foi no tempo dos persas que Malaquias, 430 anos antes de Cristo, ele desenvolve o seu ministério. Malaquias é o último dos profetas que prega a genuína palavra. Por volta dos anos 359 ou 60, 360, então os persas são subordinados ou vencidos pelos gregos. Agora, quando os gregos, pelo Império Grego Macedônio, entra no cenário, então o rei Filipe, ele tem um entendimento, ele quer helenizar todo mundo, a Grécia, no contexto literal da filosofia, da arte e da literatura. Porém, ele não consegue. Porém, ele tem um vasto entendimento. Quando ele morre, 333 anos antes de Cristo, o seu sucessor, Alexandre Magno, o Grande, assume o trono imperial do Império Greco-Romano. Alexandre, experto, era tão tremendo que diz a história que alguns o denominavam como filho de Zeus, o Deus líder do Olimpo. Então ele era homem comum, mas era inteligente demais. Diz a história que Alexandre conseguiu o que o pai não conseguiu. Ele consegue helenizar o mundo inteiro, a Grécia. Agora o mundo se curva tanto na arte de novo, como a literatura, como a filosofia era baseada no grego. Por isso que as literaturas hebraicas foram transliteradas para o grego pela helenização de Alexandre. Então observe que a verdadeira palavra não vai tendo foco. Então Alexandre, perguntaram a ele no vasto do apogeu: quem será o seu sucessor? Então ele diz: o melhor. E isso causou impacto
impacto nos seus generais. Morrendo ainda novo, 4 dos seus generais começam a reinar sobre o seu poder. Entre eles Seleuco, entre eles Ptolomeu e Cassandro e um outro mais. Quero me ater nos Seleucidas e nos Ptolomeus. A história diz que agora o Seleuco, ele assume o poder, e isso sobre toda a Palestina. Então, dentro do contexto helênico, todo o contexto se voltava para a Grécia, a união das religiões da época, e tudo aquilo que eu falei no contexto literal. Ele reina. Quando ele passa do trono, assume o lugar dele Antíoco, o quarto, Antíoco quarto, conhecido como Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio era demais bruto e cruel no contexto da helenização. Diz a história que Antíoco, ele agora vai impor a adoração, o contexto do helenismo em toda a região da Palestina. Isso implica dizer que todos os judeus, ou uma grande maioria, se rende a Antíoco Epifânio. Então muitos judeus vão aderindo à adoração helenística. Então é quando diz a história que ele comete uma aberração. Ele levanta um altar no pátio do templo, no templo, melhor dizendo, de Jerusalém, e vai sacrificar ao deus Zeus um porco ou uma porca, e comete esta aberração. Mas uma grande maioria aceitou a se envolver com o helenismo. Mas diz a história que um homem chamado Matatias, da família Macabeia, ele não aceita. Ele diz aos seus 5 filhos e aos seus agregados que aquela prática helenista vai eliminar todo o contexto da adoração original judaica. Então surge a revolta dos Macabeus, liderada por Matatias. Então se refugiam nas montanhas, e a eles se agregam todos que não aceitavam o helenismo nem a adoração a Zeus, porque Antíoco Epifânio, além de aberração, ele impôs para que todos adorassem a Zeus, o Deus líder do Olimpo. Então, dentro do templo, que foi períodos passados de glória, Zeus era adorado. Então observe que muitos se juntaram a Matatias, formou um exército e veio libertar a Judeia das mãos de Antíoco Epifânio. Eles conseguem recuperar a Judeia, porém Matatias tomou uma decisão. Todos os judeus que estavam atrapalhados adorando a Zeus vão ter que se reconciliar, vão ter que circuncidar os seus filhos e adorar o Deus verdadeiro. Ele faz uma revolução, porém a paz não reinava. Então a proposta era também alcançar a Galileia. É quando o seu filho assume Judas, o Macabeu, e também já havia passado Antíoco Epifânio, e um outro Antíoco assumiu que queria trazer a paz. Depois de Judas Macabeus vem Jonatas, também da família Asmoneia, e isto consegue dominar e trazer paz para a Palestina, sobretudo a Judeia. Então diz a história que agora tem a adoração, mas precisava melhorar. Cerca de 63 anos antes de Cristo, Pompeu, representando Roma, ele vai e domina e conquista a Palestina. Agora elimina os Macabeus e Roma entra no cenário. Veja que
todo o período do silêncio, digamos, o Novo Testamento estava em formação. Então quando o Pompeu vem e Roma domina, então Roma nomeia um rei, fantoche, na Palestina, cerca de 37 anos antes de Cristo. Aí o Império Romano, o Senado Romano nomeia Herodes, o grande rei da Judeia e da toda Palestina. Herodes é clânio, Herodes é violento, mas é tremendo. Ele vai enaltecer a capacidade arquitetônica de forma incomparável. Deus me deu o privilégio de por algumas vezes visitar obras em loco de Herodes. Quando você chega, como ele revolucionou o comércio de Israel, você chega em Cesareia Marítima, quando você vê a capacidade dele criar um porto daquele jeito, você fica admirado. Quando você sobe a fortaleza de Massada, você fica bestalhado. Como um homem pode fazer isso? Quando você fica no Monte das Oliveiras e olha para as ruínas, a plataforma do templo, você diz: rapaz, este homem não era normal. Para agradar os judeus, ele constrói o templo de Jerusalém. Agora Herodes é o cara, Herodes é o grande, ninguém batia de frente com ele. Veja que nos dias de Herodes, Caifás e Anás já estavam na linhagem que Roma nomeava, e queira ou que não, já estavam longe do que se diz palavra de Deus. Neste período em Jerusalém tinha culto, tinha oferta, tinha glamour, mas palavra não tinha, e restauração só vem pela palavra. Não tinha palavra de Deus. 400 anos. Herodes reina. É nos dias de Herodes o Grande que, segundo a tradição cristã, diz que perto de Jerusalém, no deserto da Judeia, tem uma cidade com o nome Eicarém. E nesta cidade morava um sacerdote chamado o pai de João Batista. E é lá que ele nasce, no deserto da Judeia, uma cidade nas montanhas chamada Eicarém. João Batista é anunciado, está no ventre. A notícia Lucas traz. 3 meses depois, 6. O anjo Gabriel ou os 3 magos vão direto no palácio de Herodes. Viemos saber onde nasceu o rei dos judeus. Impacta Herodes. Impacta Jerusalém. Só a notícia. Herodes vai passar, mas consegue dividir a área em tetrarquia, ou seja, estados, distritos. É aí que entra Judeia, Galileia, entra Traconite, Titureia e Abilene, já no lado da Síria. Judeia, fronteira com Galileia, Galileia, fronteira com Traconites e Itureia, e Abilene cerca tanto os 2 lados da Galileia. Então Herodes vai agora, está estabelecido tetrarquia ou governos independentes. Então Herodes passa. Quando Herodes passa, aí vem a história de quem? Vem a história na narrativa de Lucas. Estou usando a
João de Almeida, fiel e corrigido, ou corrigido e fiel. Ou seja, quero usar a narrativa de Lucas, quero usar a narrativa de João e de Mateus no próprio contexto. Você vai observar que agora, quando passa, Jesus faz 30 anos, João na montanha 30 anos, ou seja, 30 anos. Aí Lucas capítulo 3 vai trazer o relato do acontecimento. Ele diz que nos dias de Tibério César, Roma, a quando Pilatos era governador da Judeia, Herodes Antipas, tetrarca ou governador da Galileia, Filipe, seu irmão de Traconite e de Itureia e Lisânia, governador de Abilene. As 4 tetrarquias estão formadas. O que me chamou a atenção é que ele coloca no contexto a influência do poder político na religião. Ele diz também, nesse tempo, Caifás e Anás eram sumos sacerdotes. Caifás de direito, ou seja, Anás de fato. Observem o que acontece aqui. Aqui ele apresenta 4 potências: governamental e o sacerdócio. O que estava acontecendo é que o sacerdócio estava comprado. O sacerdócio não tomava providência, punia os pequenos, mas os grandes fechava os olhos e deixava passar, porque é grande, porque tem nome. Não, a palavra não faz isso. Ela bate no grande, no médio e no pequeno de uma vez só, ela arrebenta. E ninguém tomava providência. Para você ter uma ideia, o governador da Galileia era Herodes Antipas, e era Idumeu. Idumeu é descendente do irmão de Jacó, Esaú. Pelo contexto legal, mesmo Idumeu sendo gentil, tinha a obrigação, diz a história, de cumprir a lei, de observar a lei de Moisés. O negócio estava tão fácil que Herodes Antipas quebrou a lei e ninguém toma providência. Herodes desobedece a alguns outros princípios e ninguém toma providência. Como ele faz? Ele casa com a irmã do seu irmão, ainda vivo, e com filhos dados ao irmão. E a lei dizia que quando o irmão só podia casar com a mulher do seu irmão se ele morresse e não deixasse descendência. Ele casa e ninguém toma providência, porque a degradação, porque a palavra restauração começa com o prefixo re, e isso quer dizer que tudo foi degradado. Quando diz re, é porque aquilo que foi estabelecido para um princípio já não é mais o mesmo e precisa ser restaurado. Mas e agora? Culto, jejum, oração, não sei como, mas palavra zero. O negócio andava solto, o negócio estava arrebentando. E é aqui que o curador dos manuscritos do Mar Morto, Adolf Huitman, ele no seu estudo diz que aqui começa a evasão, porque os plachim, que é fariseu, os sadiquins, saduceus, eles foram levantados para inspirar o povo. Sacerdócio que tem a obrigação de o fogo partir daqui para lá. Nunca na história o fogo veio de lá para cá, mas eu já tenho pregado em lugar que o fogo já está começando lá, porque quem está aqui já tem vergonha de aparecer na imagem levantando a mão e rodando num pé só. A presença de Deus não está vinculada a ministério. Qual é o problema? Em todas as entrevistas que me perguntam qual é a tua inspiração, eu digo os meus pastores. Porque em toda a história bíblica, pode olhar, tira os históricos, alguns, e os salmos, toda a escritura é escrita por profetas. E qual era a inspiração dos profetas? Os sacerdotes. Era neles que os profetas se inspiravam.
Mas a coisa ficou feia. Culto, oração 3 vezes ao dia, jejum, oferta, um templo bonito. Agora não dependia mais de colher, porque já tinha muro em um templo belo. Não dependia mais de pedras calcárias, não dependia mais de espada. Agora o problema estava dentro, não estava fora. E quando o problema está dentro, colher de pedreiro não resolve. Quando o problema está dentro, espada não resolve, que é o mesmo sangue. Quando o problema está dentro, só a palavra vai resolver. Então a inércia sacerdotal, a falta de providência cai, vai trazer crises espirituais, econômica e ética. Agora Jerusalém é tomada por estas crises. E essas crises vai atrair pessoas para o deserto da Judéia. Porque muitos praxins ou fariseus, muitos sacerdotes, saduceus, largaram de mão. Por conta da inércia, meu amigo pastor Joabe, que me projetou. Então agora, os próprios sacerdotes vão procurar um caminho para uma vida melhor. Então é aqui que cerca de 24 grupos deixam Jerusalém para ir ao deserto das Judeias, por conveniência a uma vida melhor. O deserto, mesmo o nome sendo deserto, ele tem um lugar chamado En-Gedi, que é um oásis. Quem já foi no En-Gedi, no deserto da Judéia, ela tem grutas de águas nascentes, tem cachoeira. E segundo historiadores, foi lá que Davi se escondeu de Saul. Ele é tão próspero que a Sulamita, no capítulo 1, versículo 14 de Cantares, ela diz que o meu amado é semelhante aos ramalhetes ou aos galhos de flores do En-Gedi. Veja que o deserto da Judéia era um lugar que poderia prosperar. Então os sacerdotes, fariseus, se juntaram e formaram o primeiro grupo. Vamos para o deserto, porque tem conveniência da Judéia, é perto de Jerusalém. Se precisar de mercado tem, e é um oásis. Vamos nos isolar, vamos nos purificar e vamos dedicar a leitura da palavra e a devoção. Porém, eles formam um grupo e vão para o deserto da Judéia. Quando chega lá, em vez de influenciar, se engessa, se clausura e forma um grupinho fechado. Ninguém entra, quem tá, quem não tá, não entra mais. Então formaram um grupinho e tinham agora uma separação. O segundo grupo eram os falsos profetas. Aproveitaram a crise em Jerusalém e agora vão para o deserto, prometendo o povo sarar as suas feridas e ser seus professores espirituais. Todos falsos profetas invadiram o deserto da Judéia. Terceiro grupo, os rebeldes. Os rebeldes atraiu o povo dizendo: vamos morar no deserto da Judéia. Eu prometo a vocês que nós vamos nos fortalecer. Quando nos tivermos fortalecidos, voltaremos ao Monte das Oliveiras, e através do Monte das Oliveiras transpassaremos as muralhas e destronamos os romanos em Jerusalém. Quarto grupo era os enganadores. Chegava em Jerusalém e iludia o povo dizendo: vamos com a gente para o deserto da Judéia, e lá vocês entregam as nossas ofertas, vocês trazem o tudo de vocês e a gente supre as vossas necessidades. 24 grupos agora invadem o deserto da Judéia. Olha a raça que vai, engessado, marombinha. Os que foram atrair, chamados para atrair, não atraía mais.
falsos profetas que profetizavam por conveniência, enganadores e pregadores que prometia tudo o povo, mas nada fazia. Veja que o ambiente era propício para João ser mais um. Era conveniente para João seguir os falsos e os enganadores. Abro parênteses. Esse dia eu estava pregando em um país. Eu achei rir e estou rindo, porque o obreiro que estava comigo disse: pastor, a onda agora é butoque. Os pregadores estão pegando fama não mais pela pregação, mas pela aparência, e estão colocando butoque nos lábios, para os lábios ficar mais grossos. Eu olhei para ele e disse: então eu sou privilegiado, já saí butocado, já nasci com o beiço virado, preciso disso não. Então eu vou continuar pregando a palavra, pregando a palavra, pregando a palavra. Diga para quem está ao seu lado: vai preferir o butoque ou a palavra? O deserto estava cheio de engessados. Com todo respeito, não estou falando isso só para dar sentido. Eu tenho pregado em convenções e congressos que quando termina, muitos irmãos me procuram, o fogo caindo, e ele diz: pastor, por que o púlpito não pega fogo? Porque a gente fala em línguas estranhas, a gente pula e o púlpito é sério, não dá um sorriso. Eu digo: é porque está orando por você. Mas sabemos que não é. Quando nós somos obreiro raso, como somos crentes, rodamos e não envergonhamos de nada. Quando a gente sobe aqui, parece que muda, entre aspas, não generalizo. E tem alguns que engrossa a cara, não dá um sorriso, parece na câmara que parece um delegado. Ou seja, quando o povo precisava de restauração, Esdras disse: os obreiros desçam e toque fogo lá embaixo. Diga ao povo que é dia de alegria, não é de tristeza. O fogo tem começado aqui. O deserto da Judeia estava contaminando-se. Aí Lucas capítulo 3 diz: no 15º ano de Tibério César, quando o governador da Judeia era Pôncio Pilato, quando Antipas ou Herodes, governador da Galileia, Filipe da Tureia e Traconite e Lisânia de Abilene, e quando o sumo sacerdote era Anás e Cafaz no deserto, o que é que vem? A palavra. E a palavra não vem para os famosos, vem para um homem que vestia roupa de pelo de camelo e comia gafanhoto e mel silvestre. No original, o suficiente para sobreviver. A palavra de Deus vem a João. Sabe o que eu acho lindo? João, vem a palavra, não vem uma palavra nova. Ouvimos há dias passados, aprendemos que não importa que seja a mesma mensagem, o importante é que tenha unção e graça. Então a palavra que vem a João foi pregada por Isaías 700 anos atrás e por Malaquias 400. A palavra que vem é a mesma, e quando ela vem, ele vai à base na margem do Rio Jordão e começa a pregar a mesma palavra: arrependai-vos.
porque é chegado o reino de Deus. Veste de pelo de camelo, cinto de couro na cintura, e comendo o suficiente para sobreviver. Aí diz a Bíblia que ele faz base na margem do Jordão. Quando você lê 1 Reis, quando Acasias, 2 Reis, quando Acasias adoeceu, caiu do lugar e adoeceu, ele chamou os seus mensageiros e disse: vá consultar a Baal-Zebub, pergunte que eu vou ser curado. Mandou, no meio do caminho, Deus disse a Elias: vai encontrar os mensageiros de Acasias, porque a mensagem era: pergunta a Baal-Zebub se eu vou viver, se eu vou ficar curado. Aí Deus manda Elias dizer: diga a ele que ele não vai se levantar da cama, vai morrer. Aí Elias vai, encontra os mensageiros e diz: voltem e diga a Acasias que ele vai morrer e não vai viver. Os mensageiros disseram a Acasias, e Acasias pergunta: como era o homem? Vestia a veste de pelo e tinha um cinto no corpo. Aí ele disse: é Elias o tesbita, estou frito. Aí agora aparece um homem no deserto, na beira do Jordão. E qual é a última vez que viram Elias? No Jordão. Cruzou e não voltou mais. Agora está João Batista com um pelo de camelo vestido, um cinto, e dizendo: arrependai-vos, produzam frutos de arrependimento. A mensagem era a mesma, mas foi tão ungida que invadiu as fronteiras de Abilene, invadiu a Itureia, invadiu a Galileia e invadiu a Judeia e entrou em Jerusalém. Aí o povo começa a dizer: Elias voltou. Por isso que a Bíblia diz que eles consideravam João o Elias. E como eles consideravam, diziam: Elias está pregando o fim do mundo, com base em Daniel. Aí o impacto do medo, a palavra sempre a mesma, vai remoendo por dentro. E a Bíblia diz que de toda a adjacência o povo é impactado. E impactados vinham para o Jordão, confessavam os seus pecados e diziam: o que fazemos? Aí João dizia: quem tem 2 capas, dê uma a quem não tem. E batizava. A mensagem é simples, mas ungida. Atinge as fronteiras os cobradores de impostos. Os cobradores de impostos vêm, confessam e dizem: nós. João diz: não cobrem mais do que o que está estipulado. A palavra é simples, mas invade o poder público, entra na segurança. Aí a Bíblia diz que os soldados vinham para o Jordão e diziam: e nós? João dizia: não use de extorsão com ninguém, se contentem com o salário de vocês. E batizavam no rio Jordão para arrependimento do pecado. Olha o que é que a palavra faz. Olha para quem está ao seu lado, diga: quer no momento de crise ser restaurado? Só tem um jeito: Bíblia. Não se preocupe em mensagem que vai lhe dar a futura agenda do ano. Se preocupe na mensagem ungida e cheia de graça. Na narrativa de Mateus, os escribas, os fariseus e saduceus que se engessaram, ouviram falar de João. E Mateus diz que eles vêm para ver o batismo, não para se batizar. Quando João vê eles de longe, começa a gritar: raça de víbora! Dando indireta. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura?
E ele dizia: nós temos por pai Abraão. Aí João dizia: não digam que tem por pai Abraão, porque até dessas pedras Deus pode suscitar filhos. Abraão. Bíblia. Diga, fique com a cara feia, não é Bíblia. Não tem jogo de palavra nem jogo de cintura aqui não, é Bíblia. Aí João, a mensagem chega em Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, aí João diz, 1:19, que os de Jerusalém, quem? A cúpula, escolhe perito, fariseus e levitas, e diz: vão lá aonde esse rapaz está pregando, pergunte quem ele é. Aí chegam no deserto, no beira do Jordão, e João diz que eles perguntam: João, os de Jerusalém, os chefes, mandaram a gente aqui para saber quem tu és. Tu és o Cristo? Sou não. Tu és Elias? Sou não. Tu és profeta? Também não. Quem é você? Uma voz. Uma voz. Ora, precisamos saber quem tu é para dar resposta os que nos enviaram. Se tu não é o Cristo, por que tu batizas? Aí João diz: eu sou fraquinho, eu batizo com água, mas já está entre vocês um que vocês não conhecem. E eu sou tão fraquinho que não sou digno de lavar a sandália dele. E ele vem para batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ele é maior do que eu. Eu sou fraquinho, sou ninguém não. Como palavra é palavra. E quem nasceu para restaurar não tem como fugir. Aí João começa a dar indireta para Galiléia, que é fronteira com a Judéia, na sua base de pregação. E a indireta é para quem? Para o rei, para Herodes Antipas, dizendo que ele errou, descumpriu a lei, ninguém tomou providência. E Lucas diz que ele fazia algumas coisas a mais, e João começa a tocar na ferida. Aí o rei avaliou: vai ter uma rebelião e este João vai liderar. Vou fazer o seguinte: dentro da minha jurisdição, vou prendê-lo num presídio de segurança máxima, a fortaleza. Manda calar a voz de João e chama João para conversar. Você vai continuar pregando do mesmo jeito? Em síntese, você está dando indireta dizendo que eu errei, desobedeci a lei dos judeus casando com a mulher do meu irmão? Sim, errou. Você está errado com isso, com isso, com isso, com isso, com isso, com isso, com isso. Revelou tudo. A palavra bate no coração de Herodes, mas Herodias vai transformá-la. Presídio de segurança máxima. Agora no deserto só tinha os falsos de novo, os engessados, os marombinhos, os enganadores. Não tem mais palavra. Muitos doutores ligam e me dizem: Bento, para de pregar a Bíblia. A nova geração não quer saber mais de Bíblia. É melhor você aprender coach, automotivação, mandar o povo tirar o pé do chão, porque é isso que está na onda, Bento. Eu respondo: continue pregando o que vocês querem, mas enquanto eu respirar, eu vou pregar Bíblia.
Eu vou pregar Pentecostes, porque ainda tem uma geração que não desistiu, ainda tem uma geração restaurada, ainda tem uma geração que é cheia da esperança, ainda tem. Deixa eu ouvir o barulho dela, deixa. Deixa eu ver o barulho, não porque eu estou pedindo, mas porque ainda tem. E a geração eleita, ela não se cala diante dessas coisas. Bíblia é Bíblia, palavra é palavra. Quando calam João, pastora, se você olhar o mapa da Galileia, se não a última, a penúltima cidade entre a Judeia e Galileia é Naim. Quando cala o João, quando cala o cara da vez, aí vai saindo o enterro de Naim. E aquele enterro vai bater de cara com Jesus. Até então no anonimato. A Bíblia diz, segundo Lucas, que Jesus coloca a mão no esquife, ressuscita o menino e devolve a mãe. Aí Lucas registra que aquele feito só era o que falava. Judeia, Galileia, Itureia, Abilene e Jerusalém, surgiu um profeta maior entre nós. Ele está ressuscitando morto, está curando, está fazendo maravilha e pregando Bíblia. Aí Lucas diz que a sua fama estourou por toda a circunvizinhança. E chegou nos ouvidos dos discípulos de João Batista. Primeira coisa que os discípulos fazem é ir na prisão. E quando chegam na prisão, diz João: a tua pregação não morreu. A tua pregação não está presa, João. Apareceu um profeta na Galileia, João, que está dando vista aos cegos, João, está curando os enfermos, está expulsando o demônio e está ressuscitando até morto, João. Ele veio para arrebentar, João. Você agora vai entender em parte porque João fez a pergunta, não foi dúvida. Porque o deserto estava cheio de falsos. João usou a prudência e disse: vão, pergunte a ele se é ele ou a gente espera outro. Veja que quando os discípulos chegam, Jesus não critica a pergunta. O discípulo diz: mestre, somos discípulos de João Batista. Ele mandou perguntar ao Senhor se é o Senhor mesmo ou a gente espera outro. Jesus em silêncio chama os cegos, cura, dá visão. Os aleijados manda levantar. Os endemoniados ele liberta e prega a Bíblia, prega a palavra. Quando ele faz isso, chama os discípulos e diz: voltem e digam a João o que vocês viram. Os cegos voltam a ver, os aleijados são curados, os demoniados são livres e é pregado Bíblia, o Evangelho aos pobres. Quando eles voltam, aí Jesus vira para a multidão e vai dar testemunho de João. O que vocês foram ver no deserto? Um homem de caráter dúbio, como a cana do Pantanal ou do pântano, para onde o vento vai ela se inclina? Não. Que vocês foram ver no deserto? Um engomadinho, cheio de beleza, de roupas chiques? Não. Porque eu digo a vocês, quem assim se veste, está no palácio.
quem vocês foram ver? Um profeta? Sim. E eu digo mais do que profeta, porque entre os nascidos de mulher não há um igual a ele ou maior que ele. É aqui que bate na minha cara. Porque quando você vai estreitar isso aqui, eu estava indo no carro de um aeroporto para uma cidade, e desde que eu recebi o convite, a cabeça fica assim, vai e volta. E isso veio. Quando veio, eu dei um glória para o irmão que ia dirigindo, parou, que foi? Eu digo, não, se preocupe não, é a mensagem. Aí o Espírito Santo disse, escuta, como eu aprendi do meu pastor presidente, o Espírito fala pelos sentimentos. Aí o Espírito Santo disse, Adão, Eva, passou pelo ventre? Eu digo, não. Ele disse, de Sete até Caim, todos passaram pelo ventre. A geração de Caim morreu no dilúvio? Morreu. E os que sobreviveram vieram do ventre. E de Sete até João, todos, nenhum nasceu sem vir pelo ventre. Reis, profetas, todos passaram pelo ventre, mas nenhum sentiu em parte o que João sentiu. Pode olhar de Sete aquele momento, seja ele quem for, não sentiu o que João sentiu. Porque quando Isabel estava com 6 meses de grávida, Maria vai para a Judeia, para Enquere, na região da montanha. A ciência diz que vai ter vida com 24 semanas. A igreja prega da fecundação. A ciência não se decide. O que importa é isso aqui. Quando Maria recebe a mensagem do anjo, o anjo diz, vai lá nas montanhas da Judéia, que Isabel está grávida, é estéril. Aí Maria vai. Quando chega na porta, nem entra. Pai do Senhor, prima Isabel. Ninguém de Sete até aqui passou por isso. Aí a Bíblia diz que Isabel foi cheia do Espírito, e o menino João se agitou dentro do ventre. Recebeu em parte. Aí Isabel disse, o que me convém receber? Vim me visitar a mãe do Senhor. Bendito é o ventre que está no teu fruto. Ou seja, João só recebeu parte. É o último do Velho Testamento. Viveu o velho. Se João só se arrepiou ainda no ventre e fez o que fez, mensagem simples, mensagem que já tinha sido pregada e arrebentou com toda a região, e o povo dobrava o joelho, aceitava, era batizado. Aí Jesus disse, eu digo a vocês que o maior no rei, o menor no reino de Deus, a igreja. O menor é maior do que João. Por quê? Por causa do Atos capítulo 2. João só se arrepiou em parte, mas a igreja pleno. João, Lucas escreveu, estavam reunidos em um mesmo lugar. De repente veio do céu o barulho de um vento impetuoso e veemente, e encheu o lugar, e todos foram cheios. A palavra cheio no hebraico é pleno. Pleno é totalidade, ou seja, todos foram cheios do Espírito Santo de Deus e falavam novas línguas. Ou seja, se João só com arrepio fez o que fez, imagina nós, cheio, pleno, é maior, é maior, é maior, é maior.
Lei ribio de gaia sempre, era lei a chatafio de bo, era lei a eiseide. Rega laio de bo, a laio de galai show de bo, a libio de raia chatafio. Alei gorlaio de gachanta fia. Alei. Kadar badai, churi de kaba, ai de ka, churi karabado badai, alei de bu, churi de ya ai. Regal shampurigas, alei shampuriga da la sham de vio de has. Alei de rob, hey, churi de ma, hadaba, rororori, churi da, arabro bro, chi, ai de kama brori araia. Eu tenho urgência. Eu tenho urgência. A minha apoteose está invadindo este local. Estou reunindo e sacudindo vidas pelo poder da minha glória. Estou falando cara a cara. É noite de restauração, é noite de avivamento. Assim diz o Senhor desta igreja. Agora recebe. Adore, 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 adore. Segundo o doutor e professor Herman, não é grande em valor, mas é grande em privilégio e benefícios. Eu sou privilegiado, mais do que João. Pelos padrões de beleza eu não estava aqui. Olhando vós para mim, não tenho nada que vos atraia. Mas eu entrei no reino e fui privilegiado mais do que João. Então eu vou te incendiar, eu vou te impactar. Porque se o João impactou uma Palestina inteira, eu sou capaz de impactar você. Então fica de pé com a permissão do nosso pastor. Olha, se você pode, para quem está ao teu lado, e faz uma pergunta a ele: o que você veio ver no César? Pergunta a ele: o que você veio ver? Um engomadinho? Um marombinha? Um artista? Diga a ele: não, eu vim ver alguém maior que João. Diga a ele: se João só sentiu parte, impactou uma região inteira, diga: eu e você somos mais privilegiados, somos mais beneficiados, somos maiores. Diga a ele: eu vou te incendiar. Vamos sacudir o SESI. Quando o clube de regata do Brasil ou o CSA joga aqui, estremece o trapichão. Quando o jogo de vôlei vem aqui, o futsal estremece esse lugar. Agora imagina quem é maior do que João. Vamos fazer esse lugar estremecer. Vamos fazer esse lugar estremecer. Restauração não precisa de colher agora, nem de espada, nem de pedra. É de crente cheio da palavra, cheio do Espírito. Douglas, vai, adora, vai, adora. Coloca a mão no ombro de quem está ao teu lado e diga: eu vou te incendiar. Se tu não é batizado, te prepara.
Diga, se tu é batizado, vai falar em língua agora. Vai, adora, vai, adora, vai, adora. Quem está afastado vai vir agora. Adora, vai, dá vazão. Vem como vento, vem. Vejo línguas como que é esse poder que faz um negro descartado, pobre, sair de detrás da cana e pregar o mundo, levando a mensagem do Evangelho, levando o nome de Alagoas. Deus ainda faz.